Gravado nos... Gravado nos tussígenos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul. A cidade que em 4 meses conseguiu fazer o desenho de uma ponte no Paintbrush. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e eu vi gnomos. E aqui é o professor Vinícius de Almeida e chega pro seu crush e fala assim, ó. Amar é ação declaratória e não ação possessória. Que chique, romântico, hein? Quem é que processualista. Quem será que está possuindo o coração do professor Vinícius? Boa pergunta, eu não sei. Eu sou o professor Fernando Machado. O que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabe que a pobreza há de vir sobre ele. Isso é praga? Eu creio que em algum momento acho que eu tentei enriquecer depressa, então, porque... Eu devo ter errado lá com os 14 anos. Dali pra frente deu tudo errado. É igual aquele meme, fala, depois da cirurgia da minha mãe as coisas não deu muito certo. A cesárea. Mas vamos lá, moçada. Então, começando mais um podcast do Direito do Mato, gostaríamos aqui de reiterar os nossos agradecimentos à Unigran por ceder esse espaço maravilhoso e também ao nosso grande amigo Paulo por prestar os seus serviços, tornando o nosso podcast mais amigável e tecnológico, com um pouco de qualidade, se é que possamos falar assim. E também a você, nossos ouvintes que prestigiam o nosso podcast e também a todos os nossos patrocinadores que um dia nós iremos ter. Sejam todos bem-vindos aqui no futuro. E não deixe de acompanhar mais episódios do Direito do Mato, os episódios anteriores nas nossas redes de stream. Nossa rede de stream é foda, né? Mas nos canais de stream, como YouTube, Orelo, Rumble, Spotify, dentre outras listas. A gente podia comprar uma, né? Podia. Vamos montar uma aqui, né? Acompanhe a gente também nas redes sociais, confere lá no nosso perfil no Instagram e também no Facebook. É um espaço aberto para vocês enviar dicas, sugestões aí para a gente poder melhorar mais e mais esse seu podcast jurídico favorito. E se você ainda não adquiriu a sua caneca do Direito do Mato, Paulo, corta para 12. Você pode adquirir com condições exclusivas de preço e frete. Entre em contato conosco que nós vamos aí prestar toda a assessoria comercial possível dentro das nossas limitações comerciais. E logísticas. E pessoais e psicológicas. Que já não está muito boa em final de semestre. Não. Tá falando. Como é que ficou combinado quem ia começar? Não, pode ser eu. Bom, para mostrar aqui para os nossos ouvintes que Mato Grosso do Sul não está de brincadeira, a gente separou aqui algumas matérias que teve no dia a dia aqui do nosso estado. E olha só, bêbado, jovem compra cavalo em leilão e só descobre no outro dia. Entre aspas, não sei cuidar do cachorro, imagina de cavalo. Diogo Machado, de 24 anos, só se lembrou da compra no dia seguinte, quando foi chamado para pagar o lance. Após uma vaquinha solidária e muito desespero, ele conseguiu pagar o leilão e vender o animal. O que era para ser um momento de descontração com os amigos virou dor de cabeça para o jovem Diogo Machado, de 24 anos, que no sábado comprou por impulso em um leilão online um cavalo. A decisão precipitada deixou o rapaz de Dourados MS em desespero ao se dar conta de que não tinha onde colocar o animal, nem sabia como cuidar dele. Diogo relatou que desconhecia os trâmites necessários para a compra do animal. O cavalo está em Novo Horizonte do Sul. Achei que era só colocar dentro da carretinha e ir embora, mas precisa de documento e o transporte era mais caro que o cavalo. Nós já temos aí casos de pessoas que no momento ali de ébrio eventual ali, né, no momento de um consumo exagerado de bebidas alcoólicas, acabaram fazendo algumas loucuras e fazendo algumas compras online, ou que viajaram, foram parar em outra cidade. Contudo, se você mora em Dourados MS, você bebe, é perigoso você comprar um cavalo em um leilão. Bastante peculiar isso. Tem gente que manda mensagem para ex, tem gente que vende as coisas na internet e o cara compra um cavalo. Parabéns. Eu, por impulso, eu comprei 2 fones de ouvido esse mês, né? Mas eu acho que... Não, fone de ouvido tudo bem, né? É. Fone de ouvido. Agora eu sei cuidar de um fone de ouvido. Transporte ainda vai ser mais barato que o fone. Né? Mas vamos lá.
a dúvida que vem até nós é, o consumidor, nesse caso, ele pode desistir do negócio jurídico? Como é que você poderia explicar para nós, professor Fabrício, à luz da teoria geral dos contratos? Teoria geral dos contratos. Bom, primeiro a gente tem que determinar aqui se essa relação jurídica entre o Diogo Machado e a leiloeira é uma relação consumerista ou não. Só esclarecendo que eu não tenho relação de parentesco nenhuma com o Diogo. Não é? Não. Apesar Não é. de ser Machado, não é parente. Não, é verdade. Bom, já do não parente do professor Fernando e a leiloeira, se era ou não uma relação consumerista. Ou seja, se é regido pelo Código de Defesa do Consumidor e está ali perante as suas normas. Para saber isso, a leiloeira, é claro, ela se caracteriza, né, e quem estava vendendo ali também se é um criador, na figura de fornecedor. E de outra sorte, se o Diogo entra na questão de consumidor, ali como consumidor final. Nesse caso daí, então, podemos encaixar ele como consumidor e a legislação consumerista, então, dá a possibilidade dele desistir da compra. Diferente se não for regido pelo Código de Defesa do Consumidor, que daí ele não tem a possibilidade de desistir da compra. Ele poderia alegar, talvez, um vício de consentimento, o erro, né, na hora da compra, mas que foi um equívoco quanto àquilo que ele estava comprando para poder anular aquele negócio. Mas acho que, às vezes, mal orientado, né, ele acabou, então, realmente comprando o cavalo e efetivando a compra, quando ele tinha a possibilidade, pelo Código de Defesa do Consumidor, né, de desistir da compra. Aqui nós temos um ponto importante que o Código de Defesa do Consumidor ele estabelece no artigo 49 o chamado direito do arrependimento do consumidor para as compras online ou compras fora do estabelecimento, que são aquelas compras que você faz ali, você vai comprar aquele chá de emagrecimento lá que vende no SBT, que você compra um chá... Uma Top Term também, e aí você né? ganha mais um e depois ganha mais um e tal. Você compra pelo telefone, ou que já não é tão comum, mas ainda acontece, ou a compra que você faz pela internet. Você vai lá, seleciona o produto chega na sua casa, da data de entrega, você tem até 7 dias, então, para desistir da sua compra. Esse é o chamado direito de arrependimento, que não há, por exemplo, no caso da compra feita no estabelecimento. Então, um ponto importante, aquela política de troca que as empresas fazem, ela é uma mera liberalidade que a própria empresa concede, porque uma vez que você comprou o produto no estabelecimento, você teve contato com o produto, você não pode alegar ali qualquer outro motivo, exceto defeito, algo que não era visível no momento. Porque essa é a lógica, né? Como você comprou, no ato, você comprou pela internet ou por telefone, você não viu o produto, quando ele chega, você pode desistir, porque às vezes não era aquilo que você queria realmente. Na loja, você viu o produto, pode experimentar o produto, saber se era aquilo mesmo, tirar todas as dúvidas e tal, né? Às vezes não aquele, mas um similar que estava à mostra ali para você olhar tudo. Se é caso de investimento, pode até experimentar. Então, por isso que não tem essa questão de troca, né? E no caso então, no caso, o que as lojas oferecem ali é uma política para atrair o consumidor, porque se você vai numa loja e fala, aqui você não pode trocar de hipótese alguma, dificilmente você daria um presente para alguém comprando naquela loja, sabendo que a pessoa não poderia trocar caso o presente não fosse adequado. As lojas até colocam essa política de troca, especialmente em festa de final de ano, tudo. Pode trocar trazendo... né? Nota fiscal, tantos dias. Não pode tirar a etiqueta, nada, tal, pode trocar. Produto da promoção não troca. Porque por muitas vezes, quando a pessoa vai trocar, ela acaba levando mais um produto. Acaba gastando um tanto mais. Então, acaba sendo uma política interessante, nem sempre, mas por muitas vezes os consumidores acabam gastando mais um tanto. Já está ali, já está trocando, vê um negócio que combina, tal, etc. Ou troca por algo de maior valor, tem que completar. Tem que pagar a diferença. Tem que, como diria minha mamãe, tem que inteirar o valor, né? Tem que inteirar o valor. Agora, nesse caso aqui, nós temos um leilão. E o leilão, eu fui buscar qual é o regramento jurídico, nós temos um decreto sobre o leilão, ainda vigente, que é de 1932, que é o decreto que estabelece ali, que regulamenta a profissão do leiloeiro.
E o leiloeiro, ele, de acordo com o decreto, ele tem direito à sua comissão, em regra no valor de 5% do bem arrematado. E mesmo naquelas hipóteses em que se admite a desistência ou arrependimento no leilão, o leiloeiro ele tem direito de receber a sua comissão. É porque o serviço dele efetivamente foi prestado. prestado. Então aqui nós temos a relação jurídica do vendedor do produto, daquele que arrematou o produto, e quem intermediou o negócio foi o leiloeiro, né? Então que ele precisa ter o registro, a sua profissão é regulamentada e ele tem direito à sua comissão, porque o serviço foi prestado. Então o Diogo compensaria pagar os 5% do leiloeiro, porque ele gastou mais com o transporte do que com o que valia o cavalo. Compensaria, né? Eu não ficou aqui claro qual o valor que ele pagou no cavalo, né? Não, mas só sabendo que o transporte custou mais caro, se eu tivesse pago 5%, o prejuízo era menor. Porque se ele for vender esse cavalo, ele não vai recuperar o investimento. Essa fala dele sobre o fato do transporte ser mais caro merece um comentário do porquê que é mais caro, seria mais caro. Você não vai colocar o cavalo dentro do HB20 e levar, né? Ou montando ele de Novo Horizonte do Sul até Dourados, não dá. Que realmente existe todo um tratamento, tanto tributário como ambiental, sobre os meios de transporte dos animais. Para você fazer esse transporte, esse deslocamento de um local para outro, é necessário pagar primeiro um tributo específico para isso, e além de a forma de transporte, ele tem que respeitar algumas normas, algumas características do caminhão, por exemplo, que vai levar o animal, o que de fato acaba sendo mais caro. Eu acho que ele poderia vir, sim, galopando, né? Ia levar um pouco a mais de tempo, mas ele poderia vir. Né? Ele já aprendia a lidar com o cavalo e a cuidar do animal. É verdade. Virava um ginete. Estabelecia uma relação de confiança. Aproveitava no final e escrevia um livro. A jornada, né? E outro ponto também que nós temos é em relação ao leilão que é feito na esfera judicial. Aquele leilão judicial de bens ali que são penhorados, ou bens que são ali que fazem parte de processo judicial. O CPC também ele traz ali uma regulamentação acerca do leilão, e ele vai trabalhar no artigo 903, parágrafo 5º, ele vai dizer 3 situações em que o arrematante poderá desistir do negócio, inclusive tendo restituído o valor do depósito, né? Aqui, no caso, uma que talvez se encaixaria na questão seria... Inciso 1º, né? Se provar nos 10 dias seguintes a existência de ônus real ou gravame não mencionado no edital. Então, imagina que por algum motivo tivesse algum... É que no cavalo vai ter ônus real, né? Mas se tivesse alguma... Pode ter, um penhor. Um ônus real? Penhor. Poderia, Então, se ele provasse que há algum ônus, que há alguma característica que não tenha sido mencionada no edital, poderia, então, se fosse num processo judicial, aqui não era um processo judicial, ele comprou num leilão ali pela internet, sob efeito de álcool, mas se houvesse algum gravame em relação a esse bem, no prazo de até 10 dias, ele poderia, então, desistir do negócio e reaver o valor do depósito que ele previamente tenha feito para participar deste leilão. Só deixar o pessoal aqui, ébrio eventual, não habitual, né? O ébrio eventual, ele é absolutamente capaz perante o Código Civil, então os negócios que ele assume têm validade. E no caso, foi o que eu falei aqui no começo, só se ele provar, encaixar isso no defeito do negócio jurídico chamado erro, né? Erro contra a natureza do negócio. Ele poderia, às vezes, encaixar nesse sentido para só pagar a leiloeira e desistir aqui do negócio como um tanto. Mas a embriaguez não o isenta do negócio. Exatamente. Porque senão ninguém ia pagar a conta todo mundo fala, na distribuidora. Exatamente. Então fica aqui, hashtag fica a dica, se você consumir bebidas alcoólicas, não compre cavalo pela internet. Próxima notícia, as feiras livres são reconhecidas como atividade essencial. Notícia veiculada pelo Portal da Cidade de Carapó, o maior veículo de imprensa aqui da cidade de Carapó, a região ali metropolitana, Nova América. O governador Reinaldo Zambujo sancionou a Lei 5.896, que reconhece as feiras livres como atividade essencial a ser mantida em tempos de crises oriundas de moléstias contagiosas. Conforme publicação no Diário Oficial do Estado, as feiras livres ficam reconhecidas como atividade essencial
né? E para o funcionamento é imprescindível a adoção de medidas de biossegurança recomendadas pela Organização Mundial de Saúde e demais autoridades de saúde, isso para os períodos de restrição em motivo de saúde pública. O Diário Oficial do Estado, desta quinta-feira, também trouxe sanção do governador Reinaldo Azambuja à Lei 5.897, que instituiu dia 18 de janeiro como Dia do Vacinador, de autoria do deputado estadual Lucas de Lima, e a Lei 5.898, que institui o dia 4 de dezembro como Dia Estadual do Perito Oficial Forense, de autoria do deputado estadual Capitão Contar. As duas datas foram incluídas no calendário de eventos e comemorações do estado de Mato Grosso do Sul. Pergunta que não quer calar. Vacinador. Todo tipo de vacinador? Porque a gente tem o vacinador da antirrábica também, nos animais, da fitosa. Tudo que é vacinador aí. Creio que eles também... E eu acho que a gente não pode, em tempos de inclusão, né, excluir esses vacinadores que também prestam grande serviço à saúde pública. Exatamente. Sim. Aqui eu fiz questão de colocar essa última parte da notícia, porque assim é uma satisfação para nós, enquanto pagadores de tributos, enquanto delegatários do poder para os nossos mandatários do poder legislativo, que prestam um serviço relevante para a sociedade, por exemplo, votando pautas que são de total interesse da sociedade sul-mato-grossense, como o dia do vacinador e o dia do perito oficial forense, né? Nada contra vacinador e perito oficial, mas... Ótimas profissões, né? Temos que fazer lei para isso, né? Exatamente, O que, na verdade, não muda nada na profissão dessas pessoas, ter um dia para comemorar, né? Tudo bem. Mas agora temos aqui, 4 de dezembro, então... Legal, parabéns, cara. No dia 4 de dezembro tem motivo para beber agora. Né? A gente conhece os peritos, então... Mas vamos lá. A questão aqui do governo do estado de Mato Grosso do Sul reconheceu as feiras livres como uma atividade essencial em situações de restrição de circulação, como por exemplo da pandemia. Aqui nós voltamos àquela questão, e chegamos a falar aqui algumas vezes, do poder de polícia que a administração pública possui para resguardar a saúde pública. Em tempos de pandemia, com restrição de circulação, então o poder público editou várias normas restringindo ali a liberdade de ir e vir, com vistas à preservação da saúde pública, em decorrência de contágio, redução da movimentação de pessoas e do risco de contaminação. Porém, logo em que algumas atividades começaram a ser liberadas, os decretos municipais classificavam como atividades essenciais. No começo ali, se eu não me engano, farmácia, supermercado e posto de combustível, que era essencial. Aí depois foi aumentando essa lista, chegou um ponto ali que praticamente tudo era atividade essencial, né? E aí já preventivamente, pensando em atender aqui a base dos feirantes, daqueles que dependem da feira livre, então o governo do estado já preventivamente já classifica a feira como atividade essencial. Desse modo, ocorrendo uma outra situação de restrição de circulação de pessoas, fica autorizado que a feira livre possa funcionar, desde que atendidas ali, evidentemente, algumas regras de biossegurança. A gente não poderia já, então, preventivamente, né, fazer com que a Assembleia Legislativa colocasse aí também como, não sei se tem que ser por iniciativa do Executivo isso, os botecos, né, como atividade essencial. Então, não precisava a gente ir escondido daí. É verdade. Pode ser. Aí você precisa, professor Fabrício, mobilizar toda a categoria, né? Mas dá se a gente conversar com o pessoal da Atlética, a gente consegue. Para fazer ali uma movimentação social, para que tenha um grupo coeso que possa não pressionar os nossos representantes para que eles possam atender uma atividade. O problema é que quando a gente se reúne, geralmente não lembra o que foi dito no outro dia, né? Compra um cavalo, né? E compra um cavalo. Aí fica complicado a gente fazer um movimento desse aqui. Mas é interessante porque realmente as feiras livres ficaram proibidas e os mercados ficaram abertos. E os feirantes, na época da pandemia, a gente faz a mesma coisa, só que é céu aberto. Até, inclusive... até mais seguro, pensando do ponto de vista... né? Nesse caso. Mas eles ficaram impedidos de trabalhar nesse período. Sim, além de estímulo ao desenvolvimento sustentável, porque você impede o pequeno produtor, o pequeno comerciante de tocar o teu negócio, né? Daí é interessante, uma medida de fato interessante ter concluído as feiras livres, desde que, lógico, é respeitado, né, algumas medidas para evitar essas moléstias contagiosas, mas tá aí. E eu esqueci que eu ia falar. Tudo bem. Só faltou colocar o dia da feira livre, né?
Esse bobear Certamente já tem. Já tem. O dia do feirante, com certeza. Certamente já tem. Com certeza. E é dia nacional, te garanto. Né? Porque o pessoal vai na feira há mais tempo do que isso. Agora vamos para... Temos mais uma notícia ainda para tratar aqui no nosso podcast. Né? Antes de furtar, ladrão troca pneu de carro estacionado há uma semana. Isso aconteceu aqui em Dourados, no BNH Primeiro Plano, na rua Monte Alegre. O veículo foi deixado por uma semana e, depois disso, foi levado por criminosos. Segundo o relato da vítima de 28 anos, o veículo apresentou problemas mecânicos e teve que ser estacionado na via pública. Ele detalhou ainda que, devido ao tempo em que ficou parado, os pneus do Gol branco, placas... Basicamente, estou falando assim, se achar de novo, rouba aí, ó. Aí, no dia 8, a vítima percebeu que o carro não estava mais no local deixado. Um dos vizinhos chegou a relatar que viu uma pessoa trocando os pneus do veículo antes de cometer o furto. O crime foi registrado na DEPAC. Você vê que é um ladrão que não tem preguiça. Alguém que viu o furto, ficou um dia esse carro, ficou 2, murchou o pneu, alguém esqueceu aqui e resolveu furtar. É a questão de saber se realmente foi um furto ou foi uma ocupação. Uma outra dúvida que pode surgir antes é se esse cara é amigo do Diogo Machado. O cara deixou uma semana lá, pô. Pode ser. Acho que no mesmo tempo do evento aí comprou um cavalo, esqueceu Ele o carro também. Ficou bêbado, o carro deu problema, foi embora, não lembrou onde deixou o carro. Foi embora com o cavalo. Aí o Diogo falou, não, vou ajudar você a comprar um cavalo. Eu já tive um problema parecido com esse. Aquela velha máxima de que a mãe sempre tem razão, né? E quando a mãe ela fala, acontece, né? Minha mãe sempre me disse assim, você não saia de casa despreparado, desprevenido, porque pode acontecer alguma coisa. Eu saí certa vez, tinha que fazer algo rápido, muito cedo na rua, e eu tinha ainda o meu Fiat Uno ano 91, modelo 89, e o Uno, quando chovia muito... Molha a distribuição. Ele afoga. Aí você tinha que parar, como que chama ali da distribuição? Levanta a capinha ali, tinha que passar um jornal ali para secar, coloca as velas de novo e vai, né? E aconteceu isso comigo justamente na rua Monte Alegre, esquina com a Presidente Vargas. O que é um pouco movimentado aqui em Dourados. Quase nada. E qual foi o problema? O problema é que eu tinha acabado de acordar, fui levar minha tia em determinado lugar, não lembro aonde, e eu fui ali apenas com a minha... Aquelas camisetas que já ficam curtas, sabe? Que do terceiro acampamento, Casais com Cristo, sabe? Do acampamento do Carnaval com Cristo, né? Aquela que vai ficando mais curta, você vai usando pra dormir. E um short daquelas americanas, daqueles de pijama, né? E aí fiquei eu lá na Presidente Vargas com a Monte Alegre, secando a vela do Uno com aquele meu short. Não foi um momento agradável, por isso que eu me compadeci aqui com a história da vítima. Mas que teve você não deixou o carro parado lá por uma semana. Não, eu levei embora no mesmo dia. O que eu acho interessante aqui, porque quem levou o carro poderia acreditar que aquele carro estava abandonado. Né? Porque a pessoa pode se desfazer da propriedade pelo abandono. Eu não quero mais essa xícara. Mentira, eu quero. Né? No máximo eu vendo ela para vocês, pessoal. Não quero mais essa xícara, então eu abandono ela. Então agora ela não tem mais dono. Em latim chamada res derelicta, né? E aquela coisa que nunca teve dono, a res nullius, que nunca teve dono. Então eu posso abandonar. E a coisa abandonada e aquilo que nunca teve donos não tem proprietário. Então qualquer um pode adquirir a propriedade pela ocupação. Isso pode ser feito somente pelas coisas móveis, porque os bens imóveis sempre têm dono. Se você não sabe quem é da União. Por último, então o bem imóvel não pode ser feito isso. Mas as coisas móveis a gente pode, que não tem dono, adquirir pela ocupação. É muito comum aqui na nossa região, alguém quer se desfazer de um móvel velho, de uma cadeira que está com o pé meio bambo, tudo, põe na frente de casa e deixa lá que alguém passe e leva. E realmente alguém passa e leva. Tanto que quando eu estou tomando tereré, eu vou entrar para dentro para pegar mais água, eu levo a cadeira para o pessoal não achar que eu abandonei ela. Né? Porque não que as pessoas estão roubando, mas foi abandonada, vou adquirir pela ocupação. E pode ser que alguém estava caminhando e pensou, olha, achei um carro, vou levá-lo. Passou um dia, tava ali o carro, outro dia tava ali o carro, o pneu murchou, tava ali o carro, não sei o que, falou, o dono não quer mais o carro, vou pegar para mim, tá abandonado, né? Então eu acho que pode ter sido isso, ao invés de um furto, como discorre aqui a notícia, né?
A boa fé se presume, né? A má fé deve ser provada. E aí uma pergunta que surge é o seguinte... O ladrão pode me contratar para defesa. E se achar o carro? O ladrão, ele poderia pedir ressarcimento? O suposto ladrão, não sabemos ainda se é um ladrão. Às vezes é o novo proprietário. E para devolver, ele tem direito de retenção? Eu devolvo, mas sem os meus... ou só do pneu, né? Não, retenção do pneu dele, né? Porque o que diz o Código Civil, né? O possuidor de boa-fé tem o direito de ser ressarcido das benfeitorias necessárias e úteis e também das voluptuárias. E das benfeitorias necessárias e úteis, pode se utilizar do direito de retenção, ou seja, só devolver o bem depois que for indenizado. O de má-fé, né, ele tem direito da indenização das benfeitorias necessárias somente, mas não tem o direito de retenção. Então, se, na última hipótese, que eu não acredito aqui, acredito que a pessoa adquiriu a propriedade do carro, na verdade, ele deverá ser indenizado das benfeitorias necessárias, ou seja, dos novos pneus. Porque pneu é para a manutenção e conservação do veículo, então deve ser indenizado, sim. Se ficar provado, na verdade, aqui o proprietário do veículo tem que provar que ele não abandonou o veículo. Então, se você achou um Gol branco... Não vou falar a placa dele aqui, mas se você achou e quiser recuperar os seus pneus, entre em contato conosco. Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato e fica aqui os nossos reiterados agradecimentos a você que nos ouve, que nos acompanha, você que está sempre aqui conosco, caminhando pela estrada da vida. E se você chegou até essa parte desse episódio, sóbrio ou não, a gente espera que já tenha deixado uma curtida, um like e um comentário também no nosso vídeo para que o YouTube ele possa indicar o canal Direito do Mato para outras pessoas. Também confere nossos episódios passados, tanto no nosso canal do YouTube como em outras redes de streaming. É isso aí, né? Abandonados ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.